Bem-vindos ao canal Proteção Smart. Hoje nós vamos falar um assunto muito importante quando falamos de proteção de projeto de cabine de média tensão, que é o transformador de corrente. Vamos lá? O que vem a ser o nosso TC, o nosso transformador de corrente? Ele é um equipamento, um transformador destinado a reproduzir proporcionalmente em seu circuito secundário a corrente de seu primário para uso nos relés de proteção. Geralmente, seu secundário ele tem uma corrente nominal padronizada em 5 amperes. Antes da gente falar em como definir a relação de transformação de corrente, a gente tem que tomar alguns cuidados. O primeiro deles é com relação à ligação ou à polaridade do meu TC. A ligação ou a polaridade, se ela for invertida, eu posso ocasionar erros no meu relé, na medição do meu relé, e com isso a proteção atuar indevidamente. Outro problema, já relacionado à segurança, é com relação à abertura do secundário. Se você provocar a abertura do secundário de um TC com carga no seu primário, você poderá ter aquecimento, elevada tensão no terminal secundário e principalmente risco à segurança humana ou aos componentes elétricos do sistema. Então isso é muito grave, tem que tomar muito cuidado. Voltando à relação de transformação de corrente, que é o objetivo dessa aula. Quais são as relações de transformação existentes? Então aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos que a norma, a 6856, traz para a gente, a NBR 6856. Então aqui nós temos as correntes primárias, 5 amperes, 10, 15, 20, 200, 300, 400, até 8.000 amperes. Isso são as nossas correntes primárias e a secundária vai ser 5 amperes que a gente falou no início. Porém, como eu defino a minha corrente primária? Como eu chego nesse valor? Como eu vou especificar essa relação primária? Então, o primeiro item que eu tenho que considerar é o chamado fator de sobrecorrente. O fator de sobrecorrente nada mais é do que a relação do meu nível de curto-circuito máximo no relé dividido pela corrente nominal do seu primário. Pela norma, é padronizado um fator de sobrecorrente de 20 vezes a corrente nominal. Ou seja, olha aqui o exemplo que eu estou trazendo para vocês. Se eu tenho um TC de relação 800 para 5, ou seja, 800 amperes no meu primário, vai refletir 5 amperes no meu secundário. Qual será o maior valor de curto-circuito que eu posso instalar esse relé? Então, pela formulinha, a corrente nominal do meu relé vezes o fator de sobrecorrente vai dar esse nível de curto-circuito. Então, se o meu TC tem uma corrente nominal primária de 800 amperes, vezes 20 do meu fator de sobrecorrente, o maior nível de curto-circuito que eu vou poder ter nesse ponto é de 16K. Então tá, sabendo disso, como eu faço para definir a minha relação de transformação de corrente? Aí eu tenho que levar em conta dois pontos. O primeiro dele é a máxima corrente de carga nominal que eu vou ter no meu relé, certo? Então vou pegar a corrente da minha carga e eu vou ter que comparar qual é a maior, se é a corrente de máxima carga ou essa razão que é o curto-circuito máximo dividido pelo fator de sobrecorrente. Com isso, eu vou poder especificar a minha relação primária do meu TC. Então, se eu conseguir fazer ou atender esses dois requisitos, eu especifico a minha corrente primária. Um exemplo aqui, um exercício para a gente fazer a definição de relação de TC. Então, aqui, vamos supor que a gente tem um transformador de 750 kVA, 13.800 para 380, né? Então, meu primário tem 3.800 volts. E o valor de curto-circuito máximo no ponto são esses: o curto-circuito trifásico de 2.400 amperes, o fase-fase de 2.078,5 e o fase-terra de 1.500. Então, a gente já pode observar que o maior nível de curto-circuito no ponto é o curto-circuito trifásico de 2.400 amperes. Primeiro, a gente tem que calcular a corrente nominal do meu transformador, que vai passar pelo TC. Então, a minha corrente primária, ela tem que ser maior do que essa corrente nominal. No caso, vai ser 750 dividido por 13,8 kV raiz de 3. Então, a corrente nominal, 31,37. Já achamos um primeiro item, que seria minha corrente nominal tem que ser maior do que 31,37. Poderia ser um TC de 50 para 5. 50 amperes já atenderia. Porém, eu tenho que verificar o nível de curto-circuito no ponto.
Qual que é? Eu vou pegar o maior nível de curto-circuito, no caso o 2.400 amperes, e vou dividir pelo fator de sobrecorrente, que é 20. Quanto que vai dar? 2.400 dividido por 20, eu vou ter 120 amperes. Qual dos dois valores é o maior? É o 120. No caso, a gente vai ter que utilizar esse valor para balizar a nossa definição de relação primária. Qual que é o TC que a gente vai especificar nesse caso? Um TC que tem uma corrente nominal superior a 120. Se vocês voltarem lá e olharem os valores disponíveis, o próximo valor é o de 150 amperes. Então, para esse caso, nós vamos especificar um TC de 150 para 5. Outras considerações, as nossas considerações finais. Antes de eu especificar ou como que eu vou especificar esse TC, eu tenho que levar em conta que ele é um TC de proteção, então a classe de exatidão dele tem que atender a serviço de proteção. E um segundo item muito importante é com relação ao meu carregamento, o burden dos meus TCs. Como que eu calculo isso? Eu tenho que levar em conta a impedância do relé, o cabeamento e outras resistências, como conexões ou outras, que vão influenciar na impedância do secundário do meu TC. Então, a corrente que circular pelo secundário do meu TC no maior nível de curto-circuito, que é aquele caso de 20 vezes a minha corrente, né, seria o máximo que ele suporta, essa impedância vezes essa corrente, ela não pode ser superior a essa máxima tensão suportável no secundário do meu TC. Então, o burden ou o carregamento é muito importante. Com isso, pessoal, a gente finaliza essa videoaula nossa sobre transformador de corrente. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima videoaula a gente vai trabalhar um assunto muito importante que muitas pessoas às vezes têm medo, que é o cálculo de curto-circuito em projetos de cabine de média tensão. Inscreva-se no nosso canal, acompanhe a gente também no Facebook e logo logo o vídeo estará disponível para vocês. Obrigado.